No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma estratégia de investimentos que permite você preservar o seu patrimônio mesmo em tempos de crise. É uma estratégia muito mais sofisticada do que simplesmente ficar exposto em caixa a uma moeda mais forte para conseguir se proteger da inflação. No caso, por exemplo, ficar exposto a dólares para se proteger da inflação do real. Eu estou falando da estratégia conhecida como paridade de risco, que foi pensada pelo Ray Dalio. Vamos entender então como que ela funciona e avaliar se não foi exatamente isso que o Elon Musk fez quando decidiu comprar bitcoins com a Tesla. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa, entre outros temas, sobre investimentos, bolsas de valores, empreendedorismo, estratégias de planejamento tributário. O nosso diferencial em relação aos outros canais é que a gente sempre traz tudo isso numa perspectiva de internacionalização, de construção de capital de forma global, para enxergar as vantagens que essa postura podem trazer aí nos teus investimentos e nos teus negócios. Então, se você gosta desses conteúdos que são do interesse de quem quer prosperar financeiramente, considere se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Aproveita também e ativa o botão do sininho para receber uma notificação sempre que sair conteúdo novo para você. E é claro, não esquece do bom e velho botão de gostei. Afinal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando de um tema que é super interessante e está super em alta, que é a questão do Ray Dalio e a sua teoria de paridade de risco e como que a gente pode aplicá-la nesse cenário econômico de hoje em dia, de crise, para conseguir preservar o capital que a gente acumulou durante os tempos de bonança. E paralelo a isso, eu também quero trazer algumas considerações sobre o Elon Musk, a Tesla e o Bitcoin. O que isso tudo tem a ver? A questão é o seguinte, eu parei para pensar numa demanda de muitos clientes meus que eles estão fazendo uma grana boa recentemente, apesar da crise que nós estamos passando. As pessoas que trabalham de forma remota, de forma online, esse tempo aí de tudo fechado está sendo bom para eles. Por exemplo, quem edita vídeos em casa, como o filmmaker que está aqui trabalhando comigo, o pessoal aí que trabalha de marketing digital, o pessoal que faz vendas online, muitas dessas pessoas aí estão fazendo verdadeiras fortunas aí na internet recentemente. E aí eles estão com todo esse dinheiro acumulado, se eles estão seguindo as dicas do canal aqui em dólares, porque estão prestando esses serviços para estrangeiros, e esse dinheiro está em caixa, parado, sem ser investido em nada. Seja por desconhecimento aí das bolsas de valores e das vantagens que elas podem trazer em tempos que você consegue comprar coisa barata, ou seja mesmo porque há uma desconfiança, uma crença de que os preços já estão sobrevalorizados, de forma que nesse momento é melhor ficar de fora. Diga-se de passagem, eu mesmo também gosto de manter uma reserva dos meus valores em caixa, porque eu acredito também que boa parte dos ativos das bolsas de valores estão sim sobrevalorizados. E essa reserva que eu deixo em cash, em espécie, na conta, é justamente para esperar uma melhor oportunidade de entrar comprando esses ativos. É claro, eu deixo tudo isso em dólares, porque daí, ao menos, eu estou me preservando da desvalorização do real, que ela é muito mais rápida do que a desvalorização dos dólares. Mas ainda assim, eu reconheço que mesmo em dólares, quando eu deixo o dinheiro parado, ele está sendo corroído pela inflação. Mais devagar do que os reais, mas também está sendo corroído. E isso aí é uma questão de escolha, realmente. Mas para evitar que isso aconteça, a gente pode então fazer uma estratégia um pouco mais sofisticada do que apenas manter essa reserva de emergência em uma moeda mais forte, ou ainda do que apenas manter essa reserva de emergência em uma renda fixa, como por exemplo os treasuries americanos. Essa é a estratégia de gestão de patrimônio das empresas para se preservar de uma eventual desvalorização dos dólares, que, diga-se de passagem, é o que as grandes empresas listadas no mercado costumam fazer. Quando elas têm uma reserva de valores, elas não deixam em dólares em caixa não, elas deixam em ativos muito líquidos, preferencialmente os títulos de renda fixa do governo americano, que são os treasuries. E aí a gente vai ver que a Tesla, ela acabou de inovar nesse quesito, porque ela fez uma estratégia um pouco diferente e resolveu optar por manter uma parte do balanço dela
em bitcoins aí, para poder se proteger também da desvalorização do dólar. E aí isso aí gerou um tremendo bafafá no mercado, algumas pessoas falaram que era uma insanidade, outras acharam interessante, mas o fato é que isso é uma tendência crescente e o que a gente precisa fazer então é entender por que motivos será que a Tesla resolveu fazer isso. E na minha perspectiva, isso nada mais é do que uma aplicação prática da teoria e da paridade dos riscos pensada por Ray Dalio. Eu sei que o Ray Dalio ele não é tão entusiasta assim das criptomoedas, ele é um pouco cético quanto a isso. Mas independente disso, eu sei que a teoria dele dá para ser aplicada no mundo das criptomoedas também, e na minha opinião é exatamente isso que o Elon Musk está fazendo aí com a Tesla. O Ray Dalio é um gestor de fundos de investimento dos melhores e mais famosos que tem aí no mercado. Ele é especializado justamente em fazer com que preservem o capital que está investido, independentemente do cenário que está acontecendo, se são tempos de bonança ou se são tempos de crise. E ele também tem uma visão aí muito interessante sobre os ciclos de mercado, sobre quais são os melhores momentos para estar comprado e quando que é melhor ficar de fora. Eu realmente sou um entusiasta das ideias dele. E o que o Ray Dalio fala é que uma carteira balanceada conforme o tipo do ativo não vai ser uma carteira totalmente equilibrada. Vamos trazer um exemplo prático então do que não é uma carteira equilibrada sobre a perspectiva do Ray Dalio, utilizando uma carteira muito padrão aí por muitos investidores, que é botar 50% dos ativos em alguma renda fixa, como por exemplo os treasuries americanos, e os outros 50% em alguma renda variável, como por exemplo uma carteira de ações de empresas. Nesse caso, o Ray Dalio acredita que essa carteira não é totalmente equilibrada porque a volatilidade dos ativos que são de renda fixa, ela é diferente da volatilidade dos ativos que são de renda variável. Para ele, a carteira equilibrada, ela não tem que ser balanceada de acordo com a natureza de cada ativo, se renda fixa ou renda variável, por exemplo, mas sim de acordo com o risco que cada ativo representa, ou melhor, de acordo com a volatilidade que cada ativo representa. Então, partindo do pressuposto de que uma carteira de ações ela é 3 vezes mais volátil do que uma carteira de renda fixa, a sua proporção da carteira também tem que manter uma paridade aí com essa volatilidade diferente. A sua carteira não tem que ser balanceada de acordo com os tipos dos ativos que a compõem, mas sim de acordo com a volatilidade de cada um deles. Então volte aqui no caso da Tesla, que comprou uma parcela da sua carteira de gestão de patrimônio em bitcoins. Talvez, provavelmente, na intenção aí de utilizá-los como uma reserva de valor. Me diga você, o que você acha sobre o Bitcoin? Você acredita que ele já é uma reserva de valor? Deixa aí no comentário contando a sua opinião. Mas o fato é que isso é um tema que desperta fortes emoções. Algumas pessoas acreditam que o Bitcoin é sim uma reserva de valor, ou ao menos que ter uma pequena dose dele na carteira é interessante, enquanto outras pessoas elas acreditam que Bitcoin é muito volátil e não funciona como reserva de valor. O que vai preservar o seu capital, então, seria uma reserva de valor tradicional, como, por exemplo, os treasuries americanos, que são os títulos de renda fixa emitidos pelo Estado americano. E é evidente que as empresas listadas em bolsas de valores, elas compactuam muito mais com essa visão tradicional do que é uma boa reserva de valor. É quase que um consenso para todo mundo que a melhor reserva de todas são os treasuries americanos. Elas realmente são muito interessantes e funcionaram como a principal reserva de valor ao longo de décadas, se não mais de um século aí, já que elas estão operando assim. Não é uma coisa que muda do dia para a noite. E eu acredito que a própria Tesla continua compactuando com essa visão, que eu também compactuo. Só que no momento em que ela mescla e coloca uma pequena dosagem de Bitcoin, ela na verdade está fazendo uma estratégia um pouco mais sofisticada de poder preservar o patrimônio da empresa em tempos aí de crise. Funciona mais ou menos assim. O Bitcoin, digamos que ele é 20 vezes mais volátil do que os títulos de renda fixa que a Tesla possui para compor essa carteira de gestão de patrimônio. Isso significa que se num cenário em que o Bitcoin ele disparar 20 vezes mais, ele ainda representa apenas 5% da carteira, então diante do todo que ela possui, isso aí não vai fazer a carteira se movimentar tanto. Por outro lado, se o Bitcoin ele é um ativo antagônico que tende a se valorizar em um cenário em que
os títulos de renda fixa tendem a se desvalorizar, aí ela vai conseguir empatar mais ou menos a carteira e ficar no 0 a 0, coisa que ela não conseguiria fazer caso ela tivesse 100% em títulos do governo americano e eles viessem a se desvalorizar. Então um acaba funcionando como um contraponto ao outro, de acordo com a proporção de sua volatilidade. Se o Bitcoin fosse menos volátil, ele ocuparia provavelmente uma parcela ainda maior da carteira então da Tesla. Esse conceito de paridade de risco é justamente para fazer então essa carteira que é para qualquer clima. Porque preste muita atenção agora, na economia a gente pode ter basicamente 3 cenários diferentes. O primeiro deles é um cenário de deflação das moedas estatais, deflação do dólar. Nesse cenário, os treasuries, os títulos de renda fixa, eles tendem a se valorizar, ao passo que as commodities e os metais preciosos tendem a se desvalorizar. E aí o pessoal acredita que o Bitcoin vai acontecer a mesma coisa. Agora, num cenário de inflação, é o contrário. A gente tem a tendência de que os títulos de renda fixa se desvalorizem, ao passo que os metais preciosos, as commodities e provavelmente as criptomoedas passem a se valorizar. E num cenário aí de aceleração da economia, o que vai se valorizar vão ser as ações de empresas. Ao menos isso tudo se a gente partir do pressuposto de que a economia está sofrendo pouca intervenção e está rodando aí um mercado mais livre aí, funcionando melhor aí o mecanismo de preços por oferta e demanda. Então essa ideia de ter uma pequena proporção da carteira em criptomoedas não é porque ela é já uma reserva de valor. Ao menos eu acredito que é isso que passou na cabeça do Elon Musk, mas vai saber também. E sim porque ela funciona como um hedge, como uma proteção para conseguir equilibrar e preservar o capital da carteira, tanto nos cenários de inflação, como também nos cenários de deflação, sendo que em um o que se beneficiará serão os títulos de renda pública americana e em outro o que se beneficiará serão as criptomoedas que o Elon Musk colocou aí na Tesla. Genial, não é verdade? Mas o que é mais genial ainda é que essa estratégia pode ser utilizada por você também. Veja, como eu falei, pelo menos a maior parte dos meus clientes, eles estão guardando o dinheiro deles de reserva de oportunidades, não em treasuries americanos, mas apenas em dólares. Pô, pessoal, se vocês pararem para pensar, quem colocar 98% desses valores que estão guardados como reserva de oportunidades em dólares e, sei lá, 2% em um ativo muito volátil como o Bitcoin, já consegue provavelmente se proteger de um cenário de inflação ali na casa dos 4%. Se o dólar tiver uma inflação de 4%, mas os teus Bitcoins valorizarem 3 vezes, isso significa que o teu poder de compra nessa carteira aí que está 98 dólares, 2% Bitcoin, ele continua preservado. Mas é claro, isso é apenas a minha opinião aí, seguindo essa teoria da paridade de riscos e de carteira para todo o clima, criada por Ray Dalio, aplicando na prática aí com criptomoedas. Esse vídeo não é recomendação de investimentos. Eu não faço recomendação de investimentos, nem na vida, nem aqui no canal. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.